Olá, sou o professor Josh Kennedy e nesta aula de entropia vou falar alguns conceitos, algumas definições e resolver alguns exercícios. Vamos lá para a entropia, terceira lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica foi desenvolvida por Walter entre 1906 e 1912 e diz que quando o sistema se aproxima da temperatura do zero absoluto, zero Kelvin, todos os processos cessam e a entropia tem um valor mínimo. A entropia tem um valor mínimo. A lei, portanto, fornece um ponto de referência para a determinação do valor da entropia. A equação proposta por Nernst é o limite, ok, de ΔS quando T tende a zero, igual a zero, onde ΔS é a variação de entropia e T é a temperatura. Ok? Então, o limite de ΔS quando a temperatura tende a zero, né, vai ser igual a zero. Ok? O limite de ΔS quando a temperatura tende a zero será igual a zero. A desordem não deve ser compreendida como bagunça, e sim como a forma da organização das moléculas no sistema. Um exemplo simples para entender a desordem das moléculas é um sistema. Em um sistema é o gelo que derrete. Ok? Então nós temos aí, né, a água nos três estados: líquido, sólido e vapor. As moléculas no estado sólido estão mais próximas e têm menor possibilidade de movimentação. Portanto, elas estão mais organizadas. No estado líquido, as moléculas irão ganhar cada vez mais liberdade para se movimentar. Com isso, se tornarão cada vez mais desorganizadas. Deste modo, a tendência natural de aumentar a desordem das moléculas, o que significa que um aumento da entropia. Que significa um aumento da entropia. Podemos dizer então que nos sistemas ΔS maior que zero, onde S é a entropia. A entropia S, tal como a pressão P, o volume V e a temperatura T, e a energia interna E, é uma função do estado de um sistema. Como no caso da energia potencial, a variação da entropia é que é importante. A variação da entropia, que nós chamamos de ds, de um sistema que passa de um estado para outro, é definida como ds é igual a dt sobre q, ok? Que será igual à integral definida da entropia, que varia da entropia inicial à entropia final ds, que vai ser igual a 1 sobre t integral de dq. Ou seja, ΔS é igual a diferença das entropias, que é igual a Q sobre T, onde dQ é a energia térmica que deve ser transferida ao sistema em um processo reversível, que leva o sistema do estado inicial ao estado final. Se dQ for negativa, então a variação da entropia do sistema é negativa. 1 kg de gelo a 0 graus Celsius é liquefeito e convertido em água a 0 graus Celsius. Calcule a variação de entropia sabendo que o processo de liquefação ocorra reversivelmente. O calor da água, o Q, é igual a 3,34 vezes 10 a quinta joules. Ok? Utilizando a fórmula aí, né? Q sobre T, ok? Ou seja, a quantidade de calor dividido pela temperatura, nós teremos aí uma entropia igual a 1,23 vezes 10 ao cubo joules dividido por Kelvin. Percebam que a unidade da temperatura tem que ser Kelvin. A liquefação ocorre a temperatura constante de 0 graus Celsius. Portanto, este é um processo isotérmico reversível, no caso do gelo derretendo-se espontaneamente. Sabemos que a temperatura se mantém constante e igual à temperatura da fusão do gelo, a qual em condições ideais é de 0 graus Celsius. Com isso, todo o calor fornecido pelo meio ambiente envolvente será utilizado para alterar as ligações entre as moléculas de água no gelo, de forma que elas passem
do arranjo mais ordenado e rígido do gelo para a forma mais desordenada e fluida da água. 1 kg de água a 0 graus Celsius é aquecido até 100 graus Celsius. O calor específico aí da água é igual a 4.190 joules dividido por quilograma vezes Kelvin. Sabendo que a massa vezes o calor específico será igual ao logaritmo neperiano da temperatura final menos o logaritmo neperiano da temperatura inicial, calcule a sua variação de entropia, ok? Então vamos lá, fazendo aí, né, aplicando aí a definição de logaritmo, né, as propriedades de logaritmo, perdão, a diferença dos logaritmos é o logaritmo do quociente, ou o logaritmo do quociente é a diferença do logaritmo. Então ficou massa vezes o calor específico vezes o logaritmo da temperatura final dividido pelo logaritmo da temperatura final dividido pela temperatura inicial. Substituindo os valores, ok? Eu tive que transformar 0 graus Celsius e 100 graus Celsius em Kelvin, ok? Não pode esquecer disso. Então tem aí 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, né? Temperatura 100 graus Celsius é 373,15 kelvins e 0 graus Celsius 273,15 kelvins, ok? Então a variação da entropia vai ser igual a 1,31 vezes 10 ao cubo Joule dividido por Kelvin. Entropia de um gás ideal. A equação a seguir fornece a variação da entropia de um gás ideal que sofre uma expansão reversível, passando de um estado inicial com volume V1 e uma temperatura T1 para um estado final com volume V2 e uma temperatura T2. Então tem aí a nossa fórmula do cálculo da entropia, ok? Onde aí o R é a constante universal dos gases perfeitos, que é igual a 8,31 joules dividido por mol vezes Kelvin. N é o número de mols. Ln é o logaritmo neperiano. Cv é o calor específico, né, do volume. Variações da entropia para vários processos. Então, ΔS, a variação da entropia para a variação da entropia para uma expansão isotérmica, ou seja, a temperatura constante de um gás ideal. Quando o gás ideal sofre uma expansão isotérmica, então as temperaturas são iguais e sua variação de entropia é dada por... Ok? Então, a variação da entropia, na realidade, vai ser igual, né, ao número de mols vezes a constante R vezes o logaritmo neperiano do quociente do volume final pelo volume inicial. A variação para uma expansão livre de um gás ideal, na expansão livre, o gás está limitado inicialmente a um compartimento de um recipiente conectado por uma válvula a uma câmara de vácuo, ok? Como nós estamos vendo aqui. O gás está confinado do lado esquerdo de um recipiente isolado por uma válvula fechada, ok? Quando a válvula é aberta, o gás ocupa todo o recipiente, como nós estamos vendo aqui. Este processo é irreversível, ou seja, não ocorre no sentido inverso, com o gás espontaneamente voltando a se encontrar do lado esquerdo do recipiente. Como a variação da entropia de um sistema em qualquer processo só depende dos estados inicial e final do sistema, a variação de entropia do gás na expansão livre é igual à variação da entropia na expansão isotérmica. Ok? Então a fórmula é a mesma. Vamos lá, vamos fazer dois exercícios. Suponha que um mol de nitrogênio seja confinado no lado esquerdo da figura a seguir. A válvula é aberta e o volume do gás dobra. Qual é a variação de entropia do gás para esse processo irreversível? Utilizando a fórmula, ok? Então, eu não sei o volume do gás, então o volume final eu chamei de 2x e o volume inicial eu chamei de x. O volume dobrou, ok? O número de mols é 1 mol e a constante é 8,31. Nós vamos simplificar aqui mol com mol, né? X mol com mol, x com x, vai sobrar joule sobre Kelvin. Então ficou aí
8,31 joule dividido por Kelvin vezes o logaritmo neperiano de 2, que é igual a 5,76 joules dividido por Kelvin. No segundo exemplo, ele pede para calcular a variação de entropia na expansão livre de 0,75 mol de um gás, né, onde o volume inicial é 1,5 e o volume final é 3 litros. É bem parecido com o exercício de cima, porque na realidade o volume dobrou, né? Então vai aparecer aí de novo o logaritmo neperiano de 2. Ok? Então, porque 3 dividido por 1,5 dá 2. Então, o resultado final aí é 4,32 vezes Joule dividido por Kelvin. A variação da entropia na expansão livre de N, que é o número de mols de um gás, né, no volume de 2 litros, o volume inicial é 2 litros e o volume final de 4 litros, é de 6,5 joules por Kelvin. Calculo o número de mols. Então, utilizando a fórmula, vamos substituir os elementos que eu tenho. Né? Eu tenho a variação da entropia, eu tenho o número, eu tenho a constante, né? Os volumes iniciais e finais, inicial e final, e ele quer o número de mols. Virou uma equação do primeiro grau com a variável n. Resolvendo aí, eu tenho aí 1,13 mols. Agora vamos calcular a variação da entropia na expansão livre de 1,13 mol de um gás, onde o volume inicial é 2 litros e o volume final é 4 litros. Ok? Utilizando a fórmula, nós vamos achar 6,51 joules por Kelvin. Opa! Que está aqui, ó. Ok? Então são os dados do exercício anterior, só que no exercício anterior eu pedi o número de mols e nesse exercício eu pedi a variação da entropia. A variação para processos isobáricos, pressão constante. Se uma substância for aquecida da temperatura T1 à temperatura T2, a pressão constante, nós vamos ter, né, a variação da entropia vai ser igual ao calor específico aí, a pressão constante, vezes o logaritmo neperiano, dividido aí o logaritmo neperiano do quociente das temperaturas final e inicial. Vamos calcular a variação da entropia de um gás, em que o calor específico, a pressão constante, é 20,8 joules dividido por mol vezes Kelvin, onde a temperatura inicial é 30 kelvins e a final é 300 kelvins. Substituindo os valores, ok? Nós teremos aí a variação da entropia 47,89 joules dividido por Kelvin.